E, Natália, tem uma pergunta, já que você voltou pro seu antigo, não sei como falar isso, mas para sua antiga experiência, né? Eu queria saber como foi o seu mestrado, que você explorou a cidade de Santa Rita do Sapucaí e como você vê ela em comparação a Florianópolis, como você vê ela em relação a Viçosa. Se você puder contar um pouco desses três ecossistemas que você viveu e o que você traz de legal de cada um deles, de aprendizado. Ah, legal. Bom, assim, no meu mestrado, né, eu estudei sobre. Bom, acho que um era um primeiro incômodo que eu, Natália, tinha, que esse nome ecossistema, né, esse conceito que veio da biologia, inclusive, né, e foi incorporado ao mundo dos negócios e da inovação, ele começou a ficar sendo muito usado, assim, tudo as pessoas chamavam ecossistema. Isso me incomodava de alguma forma, porque conceitualmente falei, tá, mas tudo é ecossistema, mas o que é ecossistema na sua essência? Então, foi legal, que eu acho que foi a partir desse incômodo, eu fiz toda uma revisão, né, sistemática, estudei um monte, assim, acho que eu analisei mais de 180 artigos para tentar fazer um construto do conceito de ecossistema. E nesse meu primeiro momento ali da minha dissertação, foi bacana para fazer esse alinhamento conceitual do que é ecossistema, quais são os tipos de ecossistema, né? E as nomenclaturas que também é um conceito em evolução, que é muito legal. Então, começou se chamando ecossistema de negócios, depois mudou para inovação, depois ecossistema de empreendedorismo. Então, eu trouxe isso para discutir, até que eu me aprofundei no último conceito que eu achei que, na minha visão, fazia mais sentido, que é o ecossistema, o conceito de um autor, né, da Babson College, que se chama Eisenberg, né, e ele traz o conceito das dimensões de um ecossistema empreendedor. E foram essas dimensões que foram meu objeto de estudo, né, para estudar especificamente Santa Rita do Sapucaí. Porque eu achava muito curioso, né? Por que um ecossistema é diferente do outro? O que faz um ecossistema se desenvolver mais rápido ou ter mais sucesso que o outro? Eu ficava com essas dúvidas na cabeça. E foi nesse modelo que eu encontrei algumas respostas, né? Então, nessas dimensões, né, são 6 principais dimensões, eu comecei a entender. Então tem uma das dimensões que é cultura. E aí eu comecei a relacionar como que era a cultura de Santa Rita do Sapucaí. E por que, só voltando um pouquinho, por que Santa Rita do Sapucaí, né? Santa Rita do Sapucaí me causava muita curiosidade, porque lá é considerado o Vale da Eletrônica, né? Uma cidade aí de um pouco mais de 40 mil habitantes, e tem 3 incubadoras, e um monte de case de startup, e é super, né, destaque nesse universo aí de eletroeletrônica, de tecnologia e tal. Eu falava, como assim, numa cidade tão pequena, né? Eu, na época, morava em Viçosa, uma cidade aí de mais de 70 mil habitantes, a gente não conseguia ter esses resultados. Então, foi uma das minhas motivações. Então, por exemplo, a parte cultura foi uma das que mais me chamou a atenção, né? Então, por exemplo, em Viçosa, essa era uma dimensão que estava em desenvolvimento ainda. A gente não tinha uma cultura empreendedora tão enraizada, né? Tão propícia a desenvolvimento de novos negócios, não tinha tantas histórias, né, de startups que tiveram sucesso. Já em Santa Rita do Sapucaí tinha, e principalmente aqui em Florianópolis, foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. A cultura daqui é muito favorável ao desenvolvimento de startups. Então, existem N projetos, desde, né, escola ali, ensino, né, básico, desde graduação. Então, assim, fora a cultura do associativismo, que já é, né, uma predisposição para a cultura empreendedora. Então, esse foi um achado que, para mim, quando se quer desenvolver o ecossistema de alguma localidade, olha para a cultura, como é que está a cultura, né? E aí tem esse modelo, inclusive, te dá alguns insumos de como você pode fazer essa avaliação. Então, esse foi um ponto. Outro ponto, talentos também, né? É uma das outras dimensões que me chamou muita atenção. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, essa é uma dimensão que a gente tem mais dificuldade.
porque a demanda é muito grande. Então, inclusive, né, a CAT esse ano está desenvolvendo alguns projetos de formação de talentos para o setor de tecnologia, né, formar desenvolvedores, porque não acha. Então, é uma dimensão que precisa ser desenvolvida. Já, por exemplo, Santa Rita já se tinha bastante. Então, assim, foram alguns achados, assim, né, que eu fui encontrando que favoreciam ou não, né, o desenvolvimento de um ecossistema em decorrência do outro. Mas também, não só essas dimensões, né, é um caminho para a gente olhar, mas também em nível de, digamos que, assim, os ciclos que tem dentro de um ecossistema. Então, assim, aqui em Santa Catarina, né, a CAT foi uma das percussoras, né, desse movimento. Então, tem mais de 35 anos, né, então tem muita jornada e foi retroalimentando esse sistema, né, e principalmente aqui, eu vejo que um dos diferenciais é o protagonismo do empresariado, né, diferente de algumas outras regiões que às vezes, né, ou o próprio setor público, ou a própria instituição de ciência e tecnologia, né, a instituição de ensino, ela que está puxando, e aí, não estou dizendo que tem um modelo melhor que o outro, mas aqui, um dos grandes pontos que eu identifiquei é que, tipo, vamos supor, entra governo, sai governo, muda instituições, mas o empresariado, ele é o protagonista. Então, a coisa não se perde, sabe? Diferente, por exemplo, da minha experiência em Viçosa, né? Às vezes mudava um pouco, lá era muito puxado pela própria universidade, né? Então mudava, às vezes, as políticas tanto municipais quanto da própria universidade, então às vezes a gente perdia um pouquinho, assim, né? Não tinha um protagonismo do empresariado. Então, são alguns aprendizados e pontos importantes. Inclusive, dica aí que eu deixo para vocês, acessem, né, esse modelo do Eisenberg. E também tem um livro muito legal contando a experiência do Vale do Silício. Então, tem um canvas, né, próprio para análise de ecossistemas, que ajuda nessa análise, né, do que o ecossistema precisa ter para se desenvolver e crescer e ter bons resultados. Então, a gente tem alguns frameworks aí que podem colaborar. E, Natália, se você puder, tipo, disponibilizar também a sua tese, se ela estiver no repositório da UFV, a gente consegue colocar ela aqui nos comentários, que aí, na descrição, na verdade, que aí o pessoal consegue ler e pegar a sua leitura de uma brasileira sobre a tese Eisenberg, que é um pouco mais parruda, vamos dizer assim, né? Legal. Pode deixar que eu mando sim para vocês. Bom, né? Acho que ninguém tem mais perguntas, né? Eu queria agradecer a todo mundo, né? Queria agradecer a você, a Natália, pela presença, por todos assim, esses ensinamentos maravilhosos, né? Foi muito enriquecedor para todos nós, assim, né? Aprender mais, assim, acho que foi um enriquecimento muito grande para a gente, né? Então, a gente está finalizando mais um episódio da Marimonte e curtem bastante, né? Comentem o que vocês acharam. E é isso, gente. Se inscreve no canal.